paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora ou você que já nos acompanha aqui pelo canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2026, aqui pela classe dos adultos, a revista que tem como tema a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas, amém? Nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 10, lembrando aos irmãos que as 9 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Trindade, amém? Nesta oportunidade, então, a lição de número 10, ela terá como tema Espírito Santo, o Capacitador. Na lição passada, nós havíamos estudado o Espírito Santo como regenerador. Naquela oportunidade, nós falamos que ele é o nosso consolador, nosso ensinador, ele também nos santifica, ele é o nosso santificador. E hoje estaremos falando sobre a maneira que ele capacita o seu povo para poder estar fazendo a obra. Nós estaremos vendo como ele agia no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, hoje no Novo Testamento, na Nova Aliança. Nós temos como textuário para a nossa lição de hoje, lá em Joel capítulo 2, do versículo 28, a parte A dele, que diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Lembrando que a doutrina, o ensino que estuda sobre o Espírito Santo, nós chamamos de pneumatologia, porque pneuma vem de vento, de sopro, de respiração, e logia é o estudo. Então seria o estudo sobre o vento, estudo sobre a respiração, estudo sobre o sopro, mas aqui fundamentalmente estaremos falando sobre a terceira pessoa da Trindade, ou seja, o nosso Espírito Santo, também conhecido como Espírito Santo de Deus, e outros nomes que nós sabemos já e estudamos em lições anteriores, amém? A nossa verdade prática, ela vem dizendo: o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. Marcos capítulo 16, verso 15, nós lemos, Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, Nós temos como leitura bíblica em classe para a nossa lição de hoje, Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, também estaremos lendo Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4, também o versículo de número, o capítulo de número 8, do versículo 14 ao 17, e também 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 4 ao versículo de número 7. Joel, capítulo 2, no versículo 28, diz assim: E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. O verso de número 29, ele vem dizendo: E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Amém? Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4, vem dizendo assim, Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. O verso 3 diz: E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E o último verso dessa leitura: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Atos capítulo de número 8, verso 14 diz: Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Verso 15: Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. O verso 17 diz, Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo de número 12, no verso 4, ele diz assim, Ora, há diversidade de dons,
mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. O verso 6 e 7 diz: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém? Nós temos 3 objetivos para estarmos estudando na lição de hoje. O primeiro objetivo que nós estaremos estudando: mostrar que o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal e atual. O segundo, explicar que o Espírito Santo concede poder para testemunhar de Cristo. E o terceiro objetivo, destacar que o Espírito Santo distribui dons espirituais com propósito e para edificação da igreja. Amém? Nós temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje que o mesmo Espírito que desceu do céu sobre os primeiros discípulos continua revestindo a igreja hoje, nos dias de hoje. E essa realidade é a que nos motiva a buscar continuamente a plenitude do Espírito. Amém? Caminhando agora para a nossa introdução, nós temos que, nesta lição, veremos que o Espírito distribui dons e conduz a igreja com manifestações sobrenaturais, promovendo unidade, santidade e testemunho eficaz no mundo. Para isso, nós temos a palavra-chave, poder. E para entendermos o que estaremos estudando, o conceito da lição de hoje, depois desta introdução, nós estaremos vendo aqui 3 tópicos. O primeiro, a promessa do derramamento do Espírito. No segundo tópico, nós estaremos estudando sobre o cumprimento, poder para testemunhar. E no terceiro tópico, e último da nossa lição, estaremos estudando a continuidade do derramamento do Espírito. Como disse lá na parte motivacional, o Espírito Santo continua sendo derramado e capacitando a igreja hoje, nos capacitando ainda nos dias de hoje. Amém? Então, caminhando aqui para o nosso primeiro subtópico, do primeiro tópico, nós temos uma promessa de abrangência universal. Aqui, na antiga aliança, o Espírito atuava de modo pontual sobre as pessoas específicas e para tarefas determinadas, como eu expliquei aos irmãos no início da aula. O Espírito Santo, ele trabalhava de forma única diferenciada, capacitando a cada pessoa, melhor dizendo aqui, e para tarefas específicas. E nós podemos confirmar isso lá em 1 Samuel capítulo 19, no verso 20. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Então, era ali para pessoas específicas e tarefas também bem específicas. Ainda em 2 Crônicas, capítulo 15, no verso 1, diz assim, então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. E na nova aliança, hoje, nós estamos vivendo na dispensação da graça, essa promessa foi registrada em todos os evangelhos, tanto em Mateus, como Marcos, como Lucas e João. E eu gostaria de destacar um texto aqui, lá de João, capítulo 1, versículos 32 e 33, que diz assim, e João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém? Então aqui ainda neste contexto, podemos dizer que o Espírito Santo na nova aliança, ele não atua de maneira indiscriminada, não, mas ele atua sobre todos os que invocam o nome do Senhor. Então aqui podemos trazer ainda que esta ação do Espírito Santo ultrapassa fronteiras e alcança jovens, velhos, homens, mulheres, crianças, livres e servos. Amém? Caminhando para o segundo subtópico, nós temos uma promessa com ação sobrenatural. Aqui, as profecias, os sonhos
E as visões revelam a atuação do Deus vivo entre o seu povo. São experiências extraordinárias que servem de edificação espiritual. Paulo, escrevendo a sua carta 1 Coríntios capítulo número 14, no verso 26, ele diz assim: que faremos, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Ainda neste conceito aqui, onde o Espírito Santo é bem-vindo, o agir de Deus se manifesta com propósito e poder. Paulo, escrevendo ao 2 Coríntios capítulo de número 3, no verso 17, ele diz, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E sobre a questão aqui de propósito, irmãos, o processo ele é menor do que o produto final, né? Do que o propósito que Deus tem para a nossa vida. Mas muitas vezes nós não entendemos o processo. O processo, ele muitas vezes, né? Ele é doloroso. Muitas vezes a gente não entende porque está passando por este processo. Mas eu quero deixar essa palavra aqui aos irmãos nesta lição de hoje. O propósito, ele é maior do que o processo, amém? E neste contexto aqui ainda, todos nós, né, devemos cultivar uma vida de comunhão e santidade, né, sendo um canal sensível ao Espírito Santo, né, como a Bíblia diz. Quando o Espírito Santo ele atua, ele age, aí há liberdade. E aqui, se você dá lugar, como a gente costuma dizer, para o Espírito Santo agir e trabalhar na sua vida, com certeza você receberá, né, os dons espirituais da parte do nosso Deus. É bem verdade que a Bíblia vem dizendo que Deus dá os dons a quem Ele quer e tem um propósito, ou seja, para a edificação da igreja e nunca para a glória própria do ser humano. Nós estaremos vendo esse contexto aqui também durante a lição de hoje. Do subtópico de número 3, ele diz, uma promessa para os últimos dias. Aqui, Pedro identifica o Pentecoste como o cumprimento inicial desses últimos dias. Lá em Atos capítulo 2, no versículo de número 17, diz assim, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos, como nós já comentamos aqui. E ainda podemos trazer aqui que eles começaram com a vinda do Messias, né, os dons, que juntamente com o Pai enviou o Espírito Santo. E a descida do Espírito Santo inaugurou a igreja e prossegue sua atuação contínua na vida do crente até o arrebatamento dos salvos. Aqui nós podemos trazer também um texto lá de João capítulo 15, no verso de número 26, que diz assim, mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Aqui nós estudamos na lição anterior que Jesus Cristo ele envia, ou ele deixa, vamos usar assim, um outro dele mesmo para que seja nosso consolador, né? Porque estudamos que o Espírito Santo de Deus, ele é Deus, ele atua na nossa vida para nos guiar, ele atua na nossa vida para nos consolar, ele é o advogado das nossas causas. Então Jesus, quando ele foi ao céu, né? Ele subiu ao céu, ele deixou outro de si mesmo aqui para estar conosco todos os dias até a consumação do século, amém? Então aqui podemos trazer ainda que a profecia de Joel não se esgotou no Pentecoste, ela permanece vigente durante toda a dispensação da graça, como eu expliquei aqui aos irmãos, e essa promessa é válida para todos os que crerem em todos os tempos. Atos capítulo 2, verso 39 diz assim, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar, né? Nós temos como resumo para este tópico de número 1,
que nós estudamos, né, sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo. O resumo diz assim, ó: a promessa do Espírito Santo é universal, atual e se cumpre em todos os que invocam o nome do Senhor. Amém? Caminhando para o tópico de número 2, nós temos o cumprimento, poder para testemunhar. Primeiro subtópico: o Espírito Santo veio com o poder do alto. Aqui, o autor da revista, ele nos coloca, ó: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e seu derramamento no Pentecoste cumpre a promessa do Pai e a mediação do Filho. Lucas capítulo 24, no verso 49, diz assim, ó: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Né? Ainda aqui, ó, esse revestimento significa vestir-se como uma armadura e aponta para uma capacitação sobrenatural e indispensável para testemunhar. Então, esse poder não é apenas uma força para resistir ao pecado, como Paulo diz lá em Romanos 8,13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E também, ele nos dá ousadia para proclamar o Evangelho. Né? Nós registramos aqui Atos capítulo 4, no verso 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ainda, ele nos dá autoridade para operar milagres e sabedoria para edificar a igreja. Atos capítulo 6, verso 8 diz, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Né? Ainda Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, ele diz, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, como nós já comentamos aqui. Né? Então, no segundo subtópico estaremos vendo os sinais da descida do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos registra 2 sinais sobrenaturais que marcaram o advento do Espírito Santo. Qual foi o primeiro sinal? O som como de um vento veemente e impetuoso. E o segundo, as línguas repartidas como que de fogo. Então, esses dois sinais, né, a manifestação do Espírito Santo, irmãos, ela é visível e também sobrenatural. Vamos entender esse conceito. Aqui, o vento e o fogo enfatizam a grandeza da ocasião e são sinais audíveis e visíveis da chegada do Espírito. O som como de um vento simboliza a presença criadora de Deus. As línguas, como que de fogo, são sinais de purificação e consagração. Então, estes sinais particulares não se repetiram posteriormente nos batismos no Espírito Santo subsequentes, pois se tratava de um evento solene e único. Ali, no Pentecoste, a igreja revelada como corpo de Cristo foi inaugurada e marcada com estes sinais de forma visível e poderosa, como nós lemos lá em Atos, né, capítulo 2, do verso 1 ao 4, que fez parte aqui da nossa leitura bíblica em classe. Caminhando para o terceiro subtópico aqui, nós estaremos vendo a evidência do revestimento de poder. Aqui, o revestimento de poder veio com um sinal específico. Qual foi esse sinal? Falar em outras línguas, conforme nós já lemos em Atos, capítulo 2, no versículo de número 4. Então, em Atos, o falar em línguas está explícito em 3 registros. Nós já lemos Atos, capítulo 2, do verso 1 ao 4. Também está lá em Atos, capítulo 10, no versículo 46. E também em Atos, capítulo 19, no verso de número 6. Então, dessa forma, biblicamente, o falar em outras línguas é sempre a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. E essa evidência difere do dom espiritual de variedade de línguas. Este último dom requer interpretação para a edificação da igreja. Porém, o falar em línguas, como batismo ou renovação, não requer interpretação. Então, nós entendemos aqui que na experiência da salvação em Cristo, todo crente ele é selado com o Espírito Santo.
Porém, no batismo no Espírito Santo, todo crente é o quê? Revestido de poder, amém? O resumo deste tópico de número 2, onde nós estudamos sobre o cumprimento, poder para testemunhar, diz assim, no Pentecoste, o Espírito Santo desceu com poder, capacitando os crentes para testemunhar com ousadia, amém? Você já é batizado com o Espírito Santo? Deus já te deu o dom de falar em línguas. Nós vimos aqui que o dom de falar em línguas ele difere, né? Ele é diferente da variedade de línguas. O dom de falar em línguas, não há uma exigência, uma obrigatoriedade, vamos dizer assim, da interpretação, mas a variedade de línguas, este sim, ele requer, né, interpretação por parte, né, de outra pessoa para entender ali a mensagem que Deus ele está trazendo à igreja, amém? Que o Espírito Santo de Deus continue, né, falando ao seu coração nesta temática, né? Nós estaremos caminhando agora para o tópico de número 3, que diz assim, a continuidade do derramamento do Espírito. O primeiro subtópico vem trazendo a extensão da promessa do Espírito. Aqui, o apóstolo Pedro exorta seus ouvintes ao arrependimento, ao batismo nas águas e lhes assegura: recebereis o dom do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 2, no versículo 38 e 39, diz assim, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. No verso 39, Pedro diz, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Frisei de novo, né, a leitura deste verso de número 39 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Ainda podemos trazer aqui que esse dom não ficou restrito ao Pentecostes, mas é estendido aos crentes de todas as épocas, como nós lemos aqui em Atos capítulo 2, no verso de número 39. Aqui também, irmãos, podemos trazer que esse revestimento de poder é algo distinto do novo nascimento, né? Novo nascimento nós já estudamos em lições anteriores, você pode consultar aqui na nossa playlist, né, chamada Trindade. Nós vamos caminhar agora para o subtópico de número 2, que diz: o Espírito opera com diversidade e unidade. Aqui, nós sabemos, né, que esta palavra Trindade, ela não consta na Bíblia, porém entendemos que se trata do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a primeira pessoa, segunda pessoa e a terceira pessoa da Trindade. Então, a Trindade inteira participa desta operação com diversidade e unidade. Vamos entender como. O Espírito distribui os dons, o Filho dirige os ministérios e o Pai opera os resultados. Esta pluralidade indica a riqueza da igreja. Os salvos recebem dons específicos visando a edificação dos crentes, amém? Aqui podemos trazer ainda aos irmãos que tudo resulta em uma igreja cheia de poder e unidade, ligada a Cristo, o cabeça da igreja. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 1, verso 22 e 23, ele diz assim, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, amém? Ainda podemos dizer que, de modo que o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo, e o fruto do Espírito com os dons espirituais é sua evidência contínua. Aqui, irmãos, frisando novamente, você é batizado com o Espírito Santo, a evidência física. Nós estudamos, né, nós ensinamos, nós cremos e profetizamos desta maneira. A evidência física é o falar em línguas. E o fruto do Espírito, né, com os dons espirituais aqui, é a evidência contínua desta vida de santidade, nessa vida de devoção ao nosso Deus. Amém? Caminhando para o terceiro subtópico, nós temos: o Espírito distribui dons
com propósito. Lembra que eu falei aos irmãos? O processo, ele é menor do que o propósito, ou seja, o propósito é maior do que o processo. E eu disse, né, que nós muitas vezes não entendemos o processo, mas o propósito de Deus, ele é sempre maior do que o processo pelo qual nós passamos, amém? Aqui neste terceiro subtópico, vamos ver que os dons não são para ostentação pessoal, mas para serviço do reino. 1 Pedro capítulo 4, verso 10 diz assim, ó: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Não é para ostentação pessoal, é para edificação da igreja, edificação do reino de Deus, edificação da igreja e glorificação de Cristo. 1 Coríntios capítulo 14, verso 12, Paulo ensina, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Volta a frisar, não é para ostentação pessoal. Ainda, né, podemos trazer aqui que o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 12, verso 3, ele diz, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Amém? Podemos ainda concluir esse terceiro subtópico dizendo que a finalidade específica dos dons nos protege de dois perigos espirituais. Quais são eles? A soberba e a negligência. A soberba, que transforma o dom em motivo de vanglória, e a negligência, que enterra o dom e impede o seu uso. Então, cada crente é chamado a exercitar o dom que recebeu com humildade e disponibilidade para servir com amor, com zelo e com temor ao Senhor, amém? Que Deus continue falando, né, ao vosso coração. O resumo deste tópico de número 3, onde nós aprendemos sobre a continuidade do derramamento do Espírito, ele diz assim, o Espírito distribui dons espirituais com propósito, visando a edificação da igreja e a glorificação de Cristo, amém? Caminhando para a conclusão da nossa lição de hoje, nós temos que o Espírito Santo é o capacitador divino prometido aos que creem. Desde o Pentecoste, sua presença é real e contínua. O crente pentecostal vive não apenas no Espírito, mas pelo Espírito, né? Como testemunha viva do poder de Deus no mundo. Portanto, cada cristão regenerado é chamado a viver na plenitude do Espírito. Amém? Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 11, que terá como tema o Pai e o Espírito Santo. Que Deus continue, né, falando ao seu coração, abençoando a sua vida, abençoando a sua família, abençoando o seu trabalho e o seu ministério. Amém?